Olá pessoal, o professor Matheus aqui para a continuação da nossa aula de conceitos básicos. Nós vamos hoje ver os conceitos mais elaborados do Construct e finalizar aquele nosso joguinho do caça ao alien. O que nós vamos fazer hoje é deixar ele com as ações, fazer os efeitos. Vamos aprender a clonar objetos, que objetos que a gente criou, a gente pode cloná-los. Esse monstro é aquele, é um objeto só, mas aí a gente clonou em vários. E aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer isso. Vamos ver aqui as páginas de eventos, para a gente começar a fazer a lógica do nosso programinha, nosso jogo. Adicionar ações, né, aos objetos e adicionar variáveis e mexer um pouco mais com essa parte de programação, que são as variáveis e as funções, que a gente viu no finalzinho da aula passada. Clonar um sprite. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar na sprite que deseja, segurando o Ctrl, e aí clicar em outro lugar. Nós vamos criar aqui quantos vocês quiserem. Segura o Ctrl, clica e arrasta na sprite. Eu posso clonar qualquer sprite que eu quiser, mas para o nosso joguinho, o interessante vai ser clonar apenas os monstros. Aí vamos criar aqui quantos a gente quiser. Quanto mais monstros a gente tiver, mais difícil vai ser. Então vou criar uns 5. Eu acho que 5 é um número bom. A gente pode até ver eles andando aqui. Para relembrar a aula passada que a gente colocou os comportamentos, né? Para ver como é que estão os comportamentos. Deixa eu bloquear aqui a seleção da nosso background, que vimos na aula passada também. E aí vamos ver como é que estão os comportamentos. Aqui do nosso player nós botamos para ele ficar fixo, né? Preso ao layout. E foi esse o comportamento que a gente deixou da aula passada. E aí, clonamos agora nossos monstros. E vamos passar para os eventos. O que é que a gente tem aqui de eventos? Aqui ficou embaixo, mas provavelmente o de vocês vai estar aqui do lado. A folha de eventos. O que a gente pode fazer aqui? Os eventos, como eu disse a vocês, são a lógica do nosso jogo. Então, aqui tem uma explicaçãozinha rápida no próprio construct do que são os eventos. Para como é que a gente começa a adicionar, né? A gente clica aqui em adicionar evento, pode também ir no menu, clicando em adicionar no canto superior direito. Esses eventos eles são executados de cima para baixo, ou seja, tem uma ordem de execução. Se a gente colocar alguma coisa embaixo, ela vai ser executada depois do que tiver em cima. É uma ordem básica. Normalmente 60 vezes por segundo, ou seja, aquilo vai ficar executando direto. Então, se a gente tem uma lógica que depende de outra, a gente vai colocar ela embaixo, para que aquela lógica que seja a principal esteja em cima e a secundária, que depende da lógica de cima, esteja embaixo, para que tenha uma ordem cronológica correta. E aí ele mostra um exemplozinho aqui das condições, né? A condição é a que está à esquerda e a ação é a que está à direita.
As ações são executadas somente quando suas condições são atendidas. Ou seja, nesse exemplo aqui, quando é que a ação de destruir um monstro em um projétil vai acontecer? Se o projétil colidir com o monstro. Ou seja, se essa condição aqui for atendida, a ação será executada. A gente sempre vai trabalhar com se, então. Se isso aqui acontece, então faça isso. É uma condição, ação. Certo? E aí vamos lá. Começando a nossa lógica aqui do jogo. A condição ela é utilizada na programação justamente para incluir essa lógica, né? E aí na programação de jogos é a nossa base. E aí nós devemos entender o que são essas condições para compreender melhor os eventos. E cada tipo de evento, cada tipo de condição tem uma ação relativa àquele evento. E aqui é a estruturazinha, né? Início, que a gente começa, tem a condição e depois gera uma ação. Certo? Que no caso, o início aqui seria a entrada. Ou seja, o projeto colidiu. A condição é, se ele colidir com um monstro, acontece isso aqui. E aí a ação é o resultado. Vamos lá adicionar uma coisa. As condições, elas são, como tem lá dizendo, elas são relacionadas ao objeto que a gente escolher aqui. Ou seja, se eu escolher do sistema, as condições que aparecerem aqui serão relacionadas ao sistema. Se eu escolher um sprite, vocês podem notar que as condições que estão aqui mudam. Ou seja, comparar a opacidade, colidir com outro objeto, que é o exemplo que tem aqui embaixo. Não vai ter um colidir com objeto aqui no sistema, porque o sistema é o geral. Então vocês têm que se atentar ao objeto que está escolhendo aqui para a condição, pensando em quais condições são válidas para esse objeto. Aqui, como eu cliquei no background, aqui a gente já tem coisa de aparência, não tem tanta interação como tem na Sprite, que tem animação, aparência e tudo mais. O texto também, né? Tem algumas coisinhas diferentes. A gente pode setar o texto, o mouse, que a gente pode ver a colidir, a posição do cursor, a roda do mouse. E aí vocês podem estar tendo curiosidade e mexendo nisso aqui para até vocês entenderem o que a gente consegue fazer com o Construct. Porque o que a gente vai ver aqui na aula é só focado para isso. Certo? A ação é o resultado da saída e da entrada recebida, dependendo da condição, né? Como no... Deixa eu colocar o mesmo evento aqui, cada tick. No sistema existe o tick, que é a cada pedaço de 60, cada vez que ele passar aqui, esse tick ele vai ser acionado. Aqui no exemplo ele diz que a cada 60 vezes por segundo. Então a cada 60 vezes por segundo, esse tick aqui ele vai ser acionado. É meio que uma condição padrão que a gente utiliza muito quando quer ficar checando alguma coisa. Quando quer que alguma coisa que sempre acontece no jogo fique acontecendo. E aí a ação também, como parecido com a condição, ela aparece as opções aqui de acordo com o objeto que a gente achar, que a gente escolhe. Beleza? Se eu escolher o sistema, as ações são relacionadas ao sistema. Centralizar a tela, criar um objeto, são coisas relacionadas ao sistema. Se eu escolho o sprite, são ações relacionadas a sprite.
definir a cor, a animação, mover para a camada e tudo mais. Texto e o mouse, consequentemente também, da mesma forma. Eventos aqui a gente pode já começar a pensar como nós vamos querer o nosso jogo, né? Como é que a gente vai querer o comportamento. Que a gente já pode pensar. O sistema, o que é que o sistema vai fazer a cada tique? É mostrar a direção, mostrar o score, como é que a gente vai pensar no que... Vamos ver aqui. Criar um objeto quando entrar na tela. Mostrar a direção, montar a direção do player em direção ao mouse. O que a gente pode fazer aqui que faça isso? Já tem aqui cada tique. A ação é no player. E aí a gente define o ângulo. Cadê o ângulo? Definir. Ângulo. Definir o ângulo do player para a posição que o mouse se encontra. Então a gente vai aqui. Definir o ângulo em direção ao objeto. E aí, como é que a gente pega a direção, a posição de um mouse? Existe o objeto aqui, mouse, que a gente criou, né? E esse objeto mouse, se a gente apertar aqui ponto, ele vai dizer todas as variáveis que são relacionadas ao mouse. Então, se eu quero a posição X do mouse, eu vou colocar o objeto mouse ponto X, que aí ele vai me retornar em qual posição do eixo X que o mouse se encontra. Como eu falei a vocês na aula passada, da posiçãozinha X e Y que tem aqui quando a gente move o mouse. E essa posição aqui é retornada aqui pra gente. Se eu coloco aqui mouse X e Y, o ângulo de direção do player deve estar apontado agora para o mouse. Só relembrando aqui, eu disse a vocês, o X ele se move aqui do mouse e o Y aqui, beleza? E esses valores aqui que são retornados para aquele objeto aqui, mouse.x e mouse.y, beleza? Vamos lá dar uma testada. Ó, o nosso play agora ele se move já apontando para a direção do mouse, beleza? O que mais a gente pode ver aqui? O mouse. O que a gente quer quando clicar, por exemplo? Vamos definir aqui os eventos que a gente precisa, né? Na verdade, a gente precisa mover o player, né? Precisa, quando eu clicar com o botão esquerdo, eu preciso disparar um projétil, né? Um bullet. Esse projétil, quando atingir um monstro, ele tem que explodir e tem que contar um score pra gente, né? O que mais? A gente pode, quando o monstro bater na gente, no player, eu posso dar um game over no jogo. E aí a gente tem que ir pensando na parte lógica do jogo, que é das interações, do que a gente tem que fazer aqui para ter uma interação legal com o player. Beleza? Deixa eu adicionar mais um aqui com o mouse. Só mais um para a gente passar adiante. Botão do mouse está pressionado. E aí a gente pode escolher o esquerdo, o do meio, que é o da bolinha, né? E o direito. Aqui eu vou escolher o esquerdo. E aí o que a gente quer quando clicar com o botão esquerdo?
quer que a bala seja disparada do player, beleza? Então a gente vai adicionar um evento, uma ação, a bala, né? E a gente quer que ela seja disparada, né? Criada e disparada. Então vamos lá, criar uma e pronto. Como quem vai criar essa bala vai ser disparada do player, então quem vai criar ela é o nosso sprite player. Se eu colocar a bullet, ele não vai saber qual direção tomar e nem de onde sair. Então a gente tem que criar do player. E aí a gente vai procurar aqui uma ação que que crie outra, né? Vamos lá, definir visibilidade, que é o da origem. Deixa eu ver se tem aqui da origem. Da origem é outro objeto, beleza? A gente cria aqui um novo objeto, que é o da bala, certo? E aí, em que camada? Na camada principal, né? A gente só tem uma, então vai ser na 0. E o ponto de origem vai ser o do player, posição 0. Eu vou mostrar a vocês aqui como é que a gente vai definir outro ponto de imagem para que a bala saia corretamente. Vocês vão ver aqui a diferença. Ó, vê que a bala ela tá saindo toda vez que eu seguro, saindo vários tiros e ela tá saindo do centro do player. Beleza? E a gente não quer isso. A gente quer que ela saia aqui do final da arma, né? E que não seja essa metralhadora de tiros aqui que tá saindo do player, tá? Vamos lá dar uma ajustada nisso. A gente vem aqui no player, na edição do player e vem aqui nesse pontinho, ó, editar pontos de imagem. Ou seja, a gente só tem a origem aqui, que é o centro. Nós vamos criar outro centro, outro ponto de imagem. E esse ponto de imagem vai ser aqui na frente da bala. E aí aqui a gente já pode notar essa mudança se a gente utilizar esse ponto de imagem. Vê que o número do ponto de imagem que a gente criou é 1, certo? E é esse ponto que a gente vai colocar aqui na ação. Vê que o ponto de imagem aqui, ele está 0, que a gente viu lá que é o centro do player. Se a gente colocar 1 e ver o resultado aqui, a gente já pode notar que a bala está saindo da arma e não mais do centro do player. Beleza? São essas coisinhas que fazem o nosso jogo ficar mais legalzinho. E aí a gente vai ver agora como é que a gente faz para ela não ficar atirando assim, tipo uma metralhadora. E aí essa metralhadorazinha, ela tá correndo por quê? Porque eu coloquei o botão do mouse está pressionado e não ao clicar, certo? Qual é a diferença? Simples. Quando está pressionado, ele vai ficar disparando aquele evento. Essa ação aqui de criar bala. Quando eu digo que quando eu clicar, ele vai disparar apenas uma vez. E aí o evento de clique é um esquerdo e o duplo clique é o clique. A gente quer um clique porque precisa clicar 2 vezes, né? E aí a gente pode notar a diferença quando for aqui, ó. Tô segurando, mas só tá apertando uma vez. E aí vocês viram que uma pequena diferençazinha pode notar, pode ter um impacto grande, né? E aí essa é a graça de ir programando aqui as ações. Que aí você vai vendo e fazendo pequenos ajustes que
no final dá um resultado bacana, tá? E existem outros eventos aqui que a gente pode ir explorando no decorrer aqui da aula. Vamos continuar aqui só para seguir com o fluxo, tá? Adicionar a variável. A gente viu na aula passada que a variável é um valor, uma palavrinha, né? Que a gente pode adicionar, que ela guarda um valor, certo? Se a gente colocar aqui a variável health, que é a vida do monstro, o que é que ela tem um significado semântico que, né, para a gente entender, e para a máquina ela é só o número 5, certo? Para a gente ela significa a vida do monstro. Então, essa variável ela vai guardar qual o valor que está a vida do monstro, 5, aqui no exemplo, por exemplo. Aí, se o monstro chegar no 0, eu quero que ele desapareça, certo? Se a bala atingir o monstro, eu quero que seja reduzido 1 da variável health, tá? Então, a variável aqui, ela vai ter esse papel. E aí, nas propriedades do monstro, a gente pode encontrar essa variável de instância. E aí, nós vamos criar agora essa variável para mostrar a vocês. Então, vamos lá. Nós podemos adicionar daqui também, clicando no monstro, mas eu vou daqui do layout, que é para vocês já irem se acostumando com essa noçãozinha aqui de espaço. Eu vou selecionar todos, para a gente adicionar em todos ao mesmo tempo. A variável de instância é aqui que ela é criada, tá? Nas propriedades do monstro. Nós vamos aqui adicionar uma nova variável. E o que é que a gente pode adicionar na variável? Um nome, que é aqui adicionar de health. O tipo, que eu disse a vocês que aqui no construct existem esses 3 tipos, né? Booleano, true ou false, numérico, que são os números, e string, que são letras, tá? O da gente vai ser número. O valor inicial, que eu posso colocar aqui 5, né? Que é a vida do monstro. Se eu colocar 10, ele vai ter 10 e assim por diante. E a descrição, que é opcional. Se quiser colocar, coloca. Eu não vou colocar. Pronto, e aqui a nossa variável está criada. A gente pode ver aqui na propriedade do monstro, que ela sempre vai aparecer aqui no lado esquerdo, tá? E aí o que a gente quer com essa variável também? Depois que o monstro for morto, a gente precisa adicionar um score. E aí o score vai aparecer em algum canto da tela, né? Então a gente tem que colocar ele aqui, o nosso textinho, certo? Vocês já criaram. Eu vou até mudar ele aqui para score, para a gente poder saber o que é que esse texto significa, né? Eu posso deixar ele aqui, mas eu vou deixar aqui para dentro. A gente pode mudar o texto também aqui, né? Que tá preto aqui, não dá para ver nada. Vou colocar ele em branco, tá? Essa escala de cores aqui, a gente pode mudar também, arrastando aqui esse scrollzinho. Mas como eu quero branco, então não vai surgir tanto efeito. E aqui é alinhamento, né? Se eu colocar no centro, o texto fica alinhado aqui. Alinhamento vertical. Eu vou ver a palavra, o tamanho aqui. A gente pode alterar aqui o tamanho também, para ficar mais visível aqui no nosso texto. E aqui o textinho,
que a gente muda aqui nesses 3 pontinhos, ó. Eu vou colocar score aqui, mas a gente vai ver que para utilizar o score real, tu vai ter que criar uma variávelzinha e colocar lá nos eventos, certo? Mas por enquanto a gente deixa esse score aqui 0. Se a gente der play aqui, ele já vai aparecer aqui em cima, ó. Legalzinho, né? E agora vamos mexer com esse score para a gente poder realmente contar o que a gente tá, o score do jogo, né? Tá. E aí vamos lá criar. Como é que a gente vai fazer esse score funcionar? Esse aqui tem a variável aqui. Como é que a gente vai fazer o score funcionar? Adicionando uma variável global, tá? A diferença que a gente tem entre variável de instância e variável global é que a variável de instância ela está atrelada àquele objeto. Ou seja, a gente só consegue criar uma variável de instância tendo um objeto, certo? E a variável global não. A variável global a gente pode criar direto no evento. Direto na folha de eventos. Como diz aqui, clique com o botão direito na tela de adicionar a variável global e adicione uma variável chamada score. Certo? E aí vamos adicionar. Se a gente vier aqui na folha de eventos, adicionar uma variável global, tá? A gente pode estar adicionando aqui o nosso score. Vou adicionar minúsculo. Score. E ela tem as mesmas, mais ou menos as mesmas propriedades, né? O tipo, o valor inicial, que a gente vai começar com 0, né? Descrição. E aí é um estático e constante. Se eu colocar constante aqui, eu não posso alterar o valor dessa variável. E a gente quer alterar, né? Porque o score pode subir. Então não vamos marcar isso aqui. E aí a nossa variável fica aqui, ó. Ela já fica no nosso, na nossa folha de eventos, diferentemente da variável de instância que só fica aqui no nosso objeto, certo? E aí onde é que a gente vai colocar que esse texto aqui, score, receberá o valor dessa variável? A gente vai adicionar uma ação ao texto. E aí a gente vai setar ao texto a variável score. Eu vou mostrar aqui a vocês, ficar menos confuso. A gente vai adicionar uma ação, né, a cada tique. Selecionar o texto, porque é ele que a gente quer definir, né, o texto. E aí a gente vai definir o texto. Deve ter alguma coisa aqui de texto. Definir texto, certo? Então nós vamos definir o texto. E aí como é que a gente vai fazer para utilizar aquele score? Porque se eu colocar aqui score, ele fica vermelhinho, ele não aceita esse valor, certo? Ele dá um erro de sintaxe aqui, ó. Expressão terminar, parece terminar antes daqui, se não está esquecendo de algo. Porque para a gente setar esse texto, a gente precisa colocar entre aspas, que é para o texto entender que aquilo ali é um string, certo? Ó, se eu colocar o score aqui, ele funciona, beleza? Porém, esse aqui não é a variável que a gente criou. Isso aqui é só um texto, beleza? Para a gente usar aquela variável, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui a letra I comercial, que é uma letra reservada. E aí a gente escolhe o score.
para ser mostrada aqui. Aí se eu der um pronto aqui agora, ela deve aparecer aqui o valor do score, certo? Como a gente não tem nenhuma ação de aumentar ou diminuir esse score, ele ainda não vai mudar, né? Mas a nossa variável já está sendo utilizada aqui no nosso textinho, beleza? E aí vamos fazer um novo evento aqui para atualizar essa variável, né? E aí só para a gente exemplificar aqui como é que somaríamos valores ao score, eu vou colocar aqui um evento de colisão, certo? Da nossa bala. Quando ela colidir com o monstro, eu quero que adicione um ao score, certo? Só para a gente exemplificar como é que seria. Ou eu posso colocar até aqui, na ação do botão esquerdo, certo? Como é que a gente soma valores ao score? Aqui no sistema. Como ela é uma variável global, eu posso acessar ela do sistema e aí aqui em variáveis locais e globais eu posso adicionar um ao score, certo? Eu vim aqui em adicionar em variáveis locais e globais e eu vou adicionar o valor 1 à variável score, certo? Feito isso, a gente pode ver o score aqui aumentando cada clique que eu der, certo? Lógico que esse aqui não vai ser o comportamento do nosso jogo, mas vai ser um comportamento parecido com esse, que vocês têm uma missãozinha aí no final da nossa aula para fazer, certo? Mas aí eu vou só dar um spoilerzinho aqui, que é o comportamento do jogo, que eu quero que vocês mesmos que adicionem os eventos, certo? A gente tem a folhinha de eventos, mas vocês aqui devem adicionar esses eventos, procurar e adicionar, certo? Não vai ser uma coisa muito difícil, mas também não é tão trivial. Vamos lá, continuando. Para adicionar o texto, né, a gente fez aqui, o score. O score aqui está com um S maiúsculo. Perdão. Certo? Vocês podem notar que o score aqui mudou, mas aqui não. Então é só vir aqui e mudar para variável score. Pronto. E aí a gente definiu, né, que a cada tick ele vai mostrar a variável. E aí vamos salvar o nosso projetinho. E eu vou mostrar a vocês os eventos que a gente quer. E aí vamos lá salvar o nosso projetinho, né? Salvar. Não, aqui não. Menu. Projeto. Salvar como. E aí a gente baixa uma cópia. Ok. E aí baixou. Pra gente não perder. Se você quiser salvar na nuvem, a seu critério. Certo? E aí aqui o que eu falei a vocês, o nosso desafiozinho o nosso desafio dos eventos, tá? Este aqui é o nosso layoutzinho dos eventos, a nossa folha de eventos finais. E aí tem algumas coisinhas que vocês vão notar quando estiverem jogando, ou espero que notem, que não vai acontecer. Algumas coisas relacionadas ao texto de score, algumas
pequenas coisas aí que vocês podem estar melhorando, certo? E aí eu espero que vocês descubram. Se não descobrir também, a gente vai ver na aula online na quinta-feira algumas coisinhas relacionadas a isso, certo? Mas explicando aqui algumas coisas que eu não falei na aula. Esta condição aqui, ela é um I, ela é representada por I. Eu vou mostrar aqui a vocês porque essa aqui é um pouquinho diferente do que a gente está vendo, certo? O que a gente tem aqui? O teclado, quando pressionar a barra de espaço e o player tiver em 0, certo? Isso aqui é o número de players que existe no layout. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer isso aqui. Eu vou aqui adicionar outro evento, né? Adicionou o do teclado, né? Vamos lá adicionar. Deixa eu adicionar por aqui, mais fácil. Adicionar o nosso tecladinho. Porque eu acho que eu esqueci. Tá? Folha de eventos, adicionar um novo teclado, certo? O que a gente vai fazer? Ao pressionar a barra de espaço, o que a gente tem? A tecla está pressionada. E qual é a tecla que a gente quer? Barra de espaço. Escolha a tecla, pronto. Barra de espaço está pressionada. E a outra é do sistema, quando o player, a contagem de players for igual a 0. Como é que a gente adiciona um evento por cima do outro aqui, junto com o outro? A gente vai clicar com o botão direito no evento, na condição, e a gente vai adicionar um bloco I. Aqui, adicionar outra ação, e aí a gente vai adicionar o do sistema, que aí é o da contagem, né? Isso. E aí nós vamos adicionar outro evento aqui. Eu posso clicar 2 vezes aqui no evento, ou aqui na condição, né? Ou inserir um abaixo. Eu vou inserir um abaixo só para vocês verem como é que funciona. E aí aqui a gente vai aqui em sistema, comparar dois valores, né? Aqui no grupo de geral. Porque eu quero comparar o quê? Eu quero comparar se o player.contagem é igual a 0. Como é que a gente faz para acessar um objeto aqui nos valores? Igualmente ao mouse, a gente pode pegar o objeto player, certo? Todos esses objetos aqui, ele tem seu valor aqui, certo? Aqui nos valores dos campos aqui. E aí a gente viu que quando coloca ponto, ele mostra os atributos daquele objeto. São os valores que a gente pode pegar que existem dentro desse objeto. E aí a gente vai procurar por contagem, certo? Aí a gente tem aqui a contagem, que retorna para a gente, ele muda para inglês aqui, mas isso aqui é do construct, tá? E ele retorna aqui quantos players, quantos objetos desses existem na tela. Ou seja, se ele for igual a 0, que é o valor de comparação, ele vai retornar essa condição, true, verdade? Analisando aqui, pessoal, eu vi que para a gente colocar a outra condição, eu posso vir ou clicando com 2 vezes aqui, como eu tinha dito, ou adicionar uma outra condição. Da outra vez ele tentou adicionar aquela ação, mas era uma condição, certo? Adicionando uma condição, ele vai adicionar ela aqui, dentro dessa nossa condição, e adicionando abaixo, inserindo abaixo ou acima, ele vai adicionar uma condição, só que fora dessa,
certo? Como essa do mouse e como do sistema, certo? Como vocês viram que ele adicionou aqui embaixo. Mas aí o que a gente queria era adicionar as duas juntas. E aí aqui ele diz ó, que é um bloco de I ou de O. Se eu mudar para O, ele muda aqui, ó, ele coloca um OR. Se eu mudar para I, ele tira o OR. O que é que isso significa? Quando eu estou com a condição I, essa condição aqui ela só vai ser atendida, ela só vai ser verdade, só vai adicionar ação se as duas condições forem atendidas. Ou seja, se a barra de espaço estiver pressionada e a contagem do player for 0, certo? Eu vou colocar aqui uma condiçãozinha que tire o player. Deixa eu colocar aqui um player destruir. Só para a gente ver. Quando eu clicar com o botão esquerdo, ele vai destruir o player, certo? E aqui a ação. Vou colocar... deixa eu ver uma ação aqui. Qual é a ação que está aqui? Definir score para 0. Definir a variável de sistema. Definir valor. A variável score para 0. Aqui quando a gente aperta o botão esquerdo, ela dá origem a bullet e... Não, mas o score já vai estar 0, né? Então vou botar 1 aqui só para a gente testar. Quando eu clicar com o botão esquerdo, ele vai destruir o player. Ou seja, a contagem de players vai estar zerada. Não vai ter mais player. Então, se eu apertar a barra de espaço quando não tiver nenhum player, ele deve colocar o score para 1. Vamos lá testar. Existe um player na tela, então a contagem aqui ainda é 1. Se eu apertar a barra de espaço, não ocorre nada, certo? O score aqui não é atualizado. Porém, se eu clicar com o botão esquerdo, o player foi destruído. Ou seja, não existe mais nenhum player. A contagem do player aqui é 0. Então, se eu apertar a barra de espaço com a contagem de players em 0, o score aqui deve ser 1. Então vamos lá testar. Vou apertar a barra de espaço e aí o nosso score foi para 1. Eu espero que vocês tenham entendido aí o I, certo? E eu vou mostrar o OU só para a gente ver como é que funciona. Mas o que está aqui no exemplo é um I. Vamos lá rodar de novo. Qual a diferença agora? Se eu apertar a barra de espaço, o score deve ir para 1, mesmo eu tendo o play aqui. Porque a condição aqui é se a primeira condição for válida ou a segunda. Então, se eu apertar a barra de espaço, o score foi atualizado em 1. Ou seja, eu não precisei estar com a contagem de players em 0. Essa condição aqui ela ainda era falsa, mas o score foi definido para 1. Beleza? Mas aí a gente vai utilizar o bloco I, que é se as duas condições forem atendidas. Beleza? Então esses eventos aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, certo? Espero que vocês não tenham, mas se tiver, pode deixar que a gente tira a dúvida lá. E na aula online, na quinta-feira, nós iremos fazer esses eventos, essa folha de eventos e dar uma brincadinha com o Construct, certo? Com o nosso joguinho funcionando, tá? Então, espero vocês na quinta-feira. Um forte abraço e até logo.